Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa atividade de História e Geografia, nós vamos ver sobre o pau-brasil, a extração dele, sobre a história, tá bom? E aí, nós vamos começar as nossas atividades lá na página 56, 57 e nós vamos seguir para frente também. Então, acompanhe a leitura aqui junto com a Pro. A extração do pau-brasil. A extração de recursos naturais para atender às necessidades da população e a consequente transformação da paisagem não são fenômenos recentes, né? Não é agora que está acontecendo tudo isso. Quando os europeus chegaram ao Brasil em 1500, uma de suas primeiras formas de exploração do território foi a extração do pau-brasil. O pau-brasil foi muito cobiçado pelos europeus na época, pois sua madeira avermelhada era bastante dura e resistente, sendo muito boa para a construção de móveis, por exemplo. No entanto, o que mais chamou a atenção dos exploradores foi a possibilidade de se extrair desta madeira um corante vermelho para tingir tecidos. Assim, a extração do pau-brasil logo se tornou um ótimo negócio. Por causa do seu alto valor comercial, os europeus viajavam longas distâncias em busca dessa árvore. Com o passar dos anos, essa madeira passou a ser extraída em quantidades cada vez maiores. Então, aqui a gente tem uma representação, de um mapa produzido em 1542, com a extração do pau-brasil no litoral para os europeus, tá bom? Aqui nós temos um fato curioso, o pau-brasil. O pau-brasil já era conhecido pelos nativos como ibirapitanga. Ibirá, pau ou árvore, pitanga, vermelho. Mas eles não usavam o corante extraído desta madeira, pois a árvore do pau-brasil era muito dura e difícil de derrubar. Em seu dia a dia, os indígenas utilizavam diversos corantes de espécies vegetais e minerais que atendiam essas necessidades, como o urucum e o genipapo. Então, olha só essa história da extração do pau-brasil. Ela vem muito antes, vem transformando a natureza bem antes do que a gente já conhecia. E aqui nós vamos ver o trabalho indígena, o trabalho dos índios. Como foi representado no detalhe do mapa da página anterior, que seria essa daqui que a gente viu, o corte e o transporte das toras de madeira até os navios eram realizados pela força de trabalho indígena. Em troca, os indígenas recebiam objetos como enfeites, roupas e principalmente instrumentos de metal, como facas, foices e machados. Então, os europeus estavam vindo, queriam o pau-brasil, que é um recurso da natureza, eles queriam fabricar móveis e outras coisas, e para isso eles usavam os indígenas, eles faziam uma troca, vocês me dão a árvore e a gente dá roupas, enfeites, instrumentos de metal, tá bom? E aqui nós temos uma representação na madeira, tendo aqui, os índios, os europeus, o barco, aqui o navio e o mar, e fazendo o transporte da madeira do pau-brasil. No entanto, o apoio do indígena ao europeu ia além do corte e transporte das toras de madeira. O processo de extração e abastecimento do pau-brasil podia durar cerca de 2 meses. Durante esse período, os europeus se instalavam nas feitorias, que eram entrepostos comerciais localizados no litoral. Além da madeira do pau-brasil, os indígenas forneciam aos europeus alimentos como frutas e farinha de mandioca e proteção contra ataques de animais selvagens nas feitorias. Aí nós temos aqui a Mata Atlântica. O pau-brasil é uma espécie de árvore que era encontrada em grande parte do litoral brasileiro, na região da Mata Atlântica, uma floresta tropical que abriga grande variedade de plantas e animais. Em 1500,
Essa floresta cobria a maior parte da região litorânea e áreas do interior do Brasil. Porém, com o passar do tempo, atividades como a pecuária e a agricultura a destruíram em grande parte. Atualmente, resta menos de 10% de sua área original, o que a torna uma das florestas mais ameaçadas de extinção do mundo. Então, olha só, desde 1500, como vem sendo feito, né, o desmatamento da Mata Atlântica. Hoje, olha só tem 10% da sua área original, né, onde não foi tocada ainda. Nós vamos continuar com as nossas atividades aqui na nossa investigação sobre a Terra Brasilis. No mapa a seguir, chamado Terra Brasilis, é uma importante fonte histórica para o estudo do início da ocupação portuguesa para percebermos algumas transformações na paisagem provocada pela extração de recursos naturais. Produzidos entre 1515 e 1519, representa parte do atual território brasileiro. Nesse mapa, é possível observar como os portugueses imaginavam a terra ainda pouco conhecida por eles, além de suas atividades desenvolvidas pelos indígenas naquele período. Então, vamos analisar bem de pertinho esse mapa aqui. Nós temos a extração, né, o corte da madeira do pau-brasil, temos os índios, né, os indígenas, temos alguns animais também, tá bom? E aqui todo o litoral no Brasil, aqui tem a embarcação chegando também dos portugueses. Aqui tem outra embarcação também, tá bom? Terra Brasilis foi encomendado pelo rei de Portugal para ser dado como presente ao rei da França. Uma das intenções do presente era impressionar os governantes franceses com o domínio e o conhecimento que os portugueses tinham sobre o território. O mapa foi elaborado pelos cartógrafos. O que é cartógrafo, né? São pessoas que trabalham com a produção de mapas, tá bom? Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, que se basearam em relatos de viajantes e em mapas mais antigos da região. Tá? Então, o rei de Portugal, ele queria dar um presente para o rei da França. Ele queria impressionar todos os governantes franceses, mostrando, né, que ele tinha conhecimento sobre o Brasil, tá bom? E aí nós vamos ter aqui algumas atividades. Essas 4 atividades aqui, vocês vão se basear neste mapa dessa página aqui. Então, analise o mapa Terra Brasilis e responda as questões. Quais atividades exercidas pelos indígenas estão representadas no mapa? Então, a Pro até comentou, né, o que eles estão fazendo, tá bom? E pelo texto também dá para vocês responderem. E aí, na letra B, que tipo de animais foram representados? Vocês vão olhar bem de pertinho, analisar bem o mapa novamente, para vocês verem quais são os animais que tem aqui, certo? Aí na letra C, tem um animal que ele está representado no mapa, que é uma criatura imaginária. Então, assim, a Pro vai dar a dica de onde está esse animal. E vocês vão responder para mim, que animal que é esse aqui, ó? Tá bom? É esse animal aqui. E depois, aqui na letra D, vocês vão escrever para mim por que essa criatura imaginária foi representada em um mapa europeu no início do século XVI. A Pro vai dar a dica de que está bem aqui nessa parte do texto a resposta da letra D. Nós vamos terminar as nossas atividades aqui na página 60 e 61. Nós temos um pouquinho de texto e história em quadrinhos também para responder algumas questões. Então, pratique e aprenda. Leia o texto e responda as questões a seguir. Então, olha só, novamente, como a gente tinha até visto numa aula de português, se tem reticências no começo de um texto, é porque ele já está vindo de outro texto. O pau-brasil, Caesalpinia estinata, então esse nome super complicado até mesmo de falar,
é o nome científico do pau-brasil, né? Da árvore pau-brasil. Então, aquela árvore chamada pau-brasil é o nome popular. E esse daqui é o nome científico, onde todo mundo vai conhecer, tá? Então, o pau-brasil tingia linhos, sedas e algodões, concedendo-lhes um suntuoso tom carmesim ou purpúreo, a cor dos reis e dos nobres. Uma espécie semelhante à Caesalpinia sapam, nativa da Sumatra, já era conhecida na Europa desde os primórdios na Idade Média. A partir do século XVII, porém, praticamente todos os tecidos produzidos em Flandres e na Inglaterra passaram a ser coloridos pelo pau de tinta brasileiro. Então, aqui tem uma obra de arte, que foi produzida no século XV, que mostra o processo de tingimento de roupas com o corante vermelho. De acordo com o texto, por que o pau-brasil era tão valorizado? Aqui na atividade 2, vocês vão completar a frase com os nomes que tem aqui em verde, tá bom? Então, tem troca, indígenas, enfeites e ferro. Os cortavam e transportavam as toras de madeira até os navios. Recebiam objetos como roupas, além de facas e machados de... Então, essa aqui tá muito fácil, que a gente viu lá nas outras páginas. E aí, nós vamos terminar a nossa atividade de História e Geografia aqui nessa historinha em quadrinhos. Respeitando a natureza. 1, 2 e... Pare! Quem são vocês? Somos os amigos do Chico Bento e não vamos deixar você derrubar a árvore dele. Vocês não podem me impedir. Eu tenho permissão para derrubar as árvores daqui. Tinha. Seu prefeito? As crianças me convenceram de que o meio ambiente é muito mais importante do que esse contrato michuruca. Considere o nosso acordo cancelado. Vá embora. Viva! História legal, né, turminha? Então, vocês vão responder estas questõezinhas aqui. Dá para fazer aqui no livro, ou então quem preferir pode fazer no caderno. Questão 1. O que a história em quadrinhos está retratando? O que está acontecendo nessa história em quadrinho? 2. Em sua opinião, a atitude das crianças foi importante para a conservação do meio ambiente? Sim, por quê? Não, por quê? Tá bom? Não adianta colocar só sim e não. Quero saber o porquê da sua resposta. E na 3. Que atitude vocês poderiam tomar para conservar o meio ambiente do lugar onde moram? Tá? Então, essa aqui já é a opinião de vocês também. Certo, turminha? E aí nós vamos encerrar hoje as nossas atividades de História e Geografia. Um beijo!